Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Aqui a gente vai criar juntos uma prancha no layout do SketchUp e vai ser uma prancha mais artística. Então eu quero mostrar para vocês como a gente pode criar, como a gente pode diagramar uma prancha de arquitetura. Eu vou te ensinar como a gente vai criar um estilo aqui mais artístico. Então a gente vai criar aqui no SketchUp primeiro, a gente vai criar as cenas. Também vou querer fazer uma planta mais técnica, então também vou mostrar para vocês como criar um estilo técnico de representação. Vou falar sobre viewports, vou falar também sobre renderização de viewports. Então tudo que tem a ver com a parte mais artística a gente vai conversar. Eu também vou usar imagens do SketchUp, então eu vou mostrar para vocês como exportar uma imagem em qualidade alta e também como importar imagens lá no layout. Vou também dar um site para vocês, né, uma indicação aí de um site legal para vocês pegarem também elementos para compor a sua prancha. Enfim, essa vai ser uma aula mais completa mesmo. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Juliana Oliveira, eu sou a fundadora do Por Dentro do Layout. A gente fala de layout, de SketchUp, modelagem, detalhamento. Então a gente tem nossos cursos de layout do zero, a gente tem pacote de simbologias, detalhamentos, blocos humanizados, tudo para agilizar o seu processo de detalhamento e de criação também. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo dos nossos cursos, dos nossos produtos e também a minha página do Instagram, caso você não me siga por lá ainda. Diminuir aqui o tamanho da tela, só para vocês conseguirem olhar melhor ali o 3D. E esse 3D aqui, pessoal, eu peguei do Warehouse. Então, aquele site que vocês já conhecem de baixar bloquinhos, vocês também encontram modelagens prontas por lá. Inclusive, você que está começando agora, ou você que não tem uma modelagem aí no computador, é uma ótima forma de você começar aqui a me acompanhar. Pegue uma modelagem pronta e vem aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer todo passo a passo. Essa modelagem aqui eu gostei bastante porque ela tá bem completa. Eu até vou mostrar para vocês o nome da pessoa que criou essa modelagem para dar os créditos aqui. Bom, então aqui ó, o John e o sobrenome dele que eu não sei pronunciar, mas dando o crédito aqui para ele. Ele que criou essa modelagem aqui e foi essa que eu baixei, é essa que a gente vai falar aí durante todas as aulas. Para quem quiser o link dessa modelagem eu posso deixar aí embaixo também. Ou é só você ver aqui ó, o nome dele e ele tem várias modelagens bem interessantes. Eu baixei aquela ali, mas se você clicar na fotinho dele, você vai ver que tem várias outras aqui também. Eu vou começar aqui dando uma olhadinha na parte interna dessa modelagem. Então vocês sabem que quando a gente desenha no SketchUp, a gente tem duas faces. A gente tem uma face branca e uma face que é o verso, essa cor aqui. Então, quando a gente desenha uma parede, a gente vai texturizar só a parte de fora. E a parte de dentro vai ficar essa cor aqui. E aí, quando a gente muda essa cor, a gente consegue fazer uma representação onde essa cor vire a parede, vire o interno da parede. Por isso que normalmente a gente vem aqui nos estilos, ó. E aqui em editar, nessa segunda opção, cor do verso, a gente muda aqui nessa caixinha para o preto. Porque quando a gente faz um corte na modelagem, o que está dentro vai ficar preto da parede, né? E aí já fica representada a tua parede. Só que para isso acontecer, você não pode texturizar os dois lados da parede. E é o que eu vou ver aqui agora. Se essa pessoa que fez a modelagem, ela texturizou a parte interna. Vamos ver aqui, ó. Ó, ela texturizou. Ou seja, se eu for mudar a cor do verso aqui, não vai adiantar nada, já que tem textura na parte interna também. Por isso que é sempre importante, quando você for fazer uma modelagem, né, você texturizar só a parte que é para texturizar, que é a parte de fora, ó. Então, se eu pegar aqui uma cor, ó, essa parte aqui não vai ficar vermelha, só a parte de fora. E aí, se eu fizer uma parede, quando eu for fazer o corte, essa parte aqui vai continuar preta. O que a gente faz, então, quando tem uma textura interna? A gente pode utilizar, para ficar mais fácil, essa ferramenta aqui que já está até ativa, que é o preenchimento de seção. Então, quando o corte aonde o corte passar, ela já vai preencher automaticamente. Por exemplo, se eu fizer um corte aqui, ó, venho aqui na ferramenta de plano de seção. Se eu for fazer um corte aqui, o que acontece? Isso aqui, gente, que está aqui preto, ó, é o preenchimento de seção, que está ativado. Se eu desativar, olha o que vai acontecer. Em uma outra modelagem que não tivesse textura interna, a gente poderia mudar na cor do verso, como eu falei agora para vocês. Mas como está texturizado interno, a gente vai manter essa opção de preenchimento de seção. Deu para entender? É assim que a gente vai conseguir representar a parede. Aí, como que a gente faz para mudar essa cor dessa parede? Porque eu não vou querer essa cor cinza. Você vai vir aqui nessa última opção, configurações da modelagem,
E aqui, ó, na parte de preenchimento D, é onde você vai alterar a cor do preenchimento de seção. Então, aqui eu vou escolher uma cor. Bom, escolhi essa cor aqui. Agora, eu vou dar um OK. Vocês vão ver que tudo vai preencher nessa cor. Olha só que legal. Agora, eu vou pegar esse corte, ó, que tá aqui, e é o laranja, tá? Que tá ativado. Esse aqui eu posso deletar. Vou pegar o corte e vou movimentar para cima, para achar aqui um ponto que eu quero que ele corte. Vou vir aqui nas etiquetas e vou ativar mobiliário só para ver como é que tá aqui. Bom, é isso. Agora que você definiu a altura, você pode desativar esse plano, ó. Para desativar o plano, que é essa parte azul, é só vir com essa segunda opção. Desativar ou ativar, ó. Exibir ou não o plano de seção. Agora, vamos voltar na parte de estilos que a gente estava editando. Então, aqui em estilos, o que que eu fiz? Mudei essa cor aqui, ó, para preenchimento D, eu mudei para essa daqui. E agora, eu vou mudar também a linha de seção, que é o que está em volta, é o corte que está em volta. A linha de seção está em 3, ó, porque ela é mais grossa, né, o corte. Mas eu quero deixar ela aqui em 2, tá? Quero deixar ela mais fininha. E não vou deixar ela nessa cor preta, eu vou mudar ela para uma outra cor. Vai ser quase igual essa cor aqui, só que mais clara. Vou deixar ela assim, nessa cor, dar um OK. Qualquer coisa eu mudo, tá? Mas é só um teste aqui. Como eu falei, eu quero uma coisa mais artística, então eu acho que assim vai ficar legal. Agora a gente vai continuar editando esse estilo. Então a gente começou aqui do último, mas nós temos todas essas caixinhas aqui para passar. Essa primeira caixinha é o perfil. O perfil aqui eu vou colocar em 1. O perfil é a linha do desenho, tá? Eu vou deixar ela bem fininha. Já o corte está em 2. Aqui na segunda opção, configurações de face, a gente pode editar tanto a cor do verso, que eu acabei de falar para vocês, que a gente não vai usar, então eu vou manter no preto. Ou a gente também pode alterar o estilo, com texturas. Aqui a gente tem um estilo que não tem texturas, então a gente não vai ver os veios da madeira, né? O linho, a gente não consegue ver com essa daqui, ó. Deixa eu colocar para vocês, ó como é que fica. Já essa aqui a gente consegue ver as texturas. Então, nesse estilo específico, como eu quero mais humanizado, eu vou manter essa opção aqui. No terceiro, eu vou desativar o céu e vou desativar o fundo também. O fundo a gente não consegue desativar, mas eu consigo colocar ele totalmente branco, 000100. 00100. Dou um OK. O céu também eu vou colocar no branco, porque às vezes ele vai acabar atrapalhando, não estando no branco. Então, eu já coloco no branco também. E é isso por enquanto, tá? Agora aqui, eu vou pegar, aqui em cima que tá estilo simples, eu vou colocar estilo humanizado. Vou dar um Enter e vou atualizar isso aqui. Pronto. Inclusive, se você vir aqui, ó, em estilos, em selecionar, na sua casinha, já vai ter o humanizado, ó, estilo humanizado, que a gente acabou de criar. Então, agora que a gente fez o corte, a gente vai fazer a cena. Já temos o estilo, então é só criar a cena. É só você posicionar a câmera da forma que você quiser. Como eu quero uma planta, eu venho aqui, ó, em câmera e vou deixar na exibição alto. Outra coisa que eu vou fazer, aqui eu vou centralizar a minha planta, na opção de modelo centralizado. E ainda assim a gente consegue observar que tem uma profundidade. Então, para não ter a profundidade, porque a gente quer ver em 2D, é uma planta, né? A gente vem aqui em câmera e coloca a projeção paralela. Pronto. Agora eu vou expandir mais uma vez. E aí sim venho e vou criar a cena. Aqui eu vou colocar planta humanizada para saber lá no layout, tá? É importante você nomear. Agora, eu vou pegar e vou criar um estilo técnico. Então, aqui em estilos, eu posso até criar em cima desse humanizado. Aí, na hora de você finalizar, você vai criar novo ao invés de atualizar, tá? Então, vem aqui no estilo humanizado, vem em editar. E aí, o que eu vou fazer? Na configurações de face, a gente tem aqui os estilos que eu falei para vocês. Eu vou colocar ele técnico. Então, tem esse aqui que é o modo de linha oculta. E tem esse aqui que é o modo sombreado único. E aí, nesse momento aqui, eu vou escolher essa daqui, ó, modo de linha oculta. E aí, o que eu vou fazer também? Aqui, ó, na parte de configurações de aresta, ao invés de deixar a minha linha preta, eu vou deixar ela mais cinza, tá? Então, venho aqui e vou diminuir um pouco essa cor da linha. Vou deixar aqui, ó, no 40, 45, por aí. Dou um OK.
Por que isso, né? A gente também pode mudar a cor da linha, tá? Todas iguais, por material. Aí vai ficar cada cor no seu material. Ou por eixo, o eixo que a gente tem aqui do SketchUp. Eu vou manter todas iguais, mas aí vou mudar ali, deixar ele no 42, 43, por aí. Então, fizemos algumas edições aqui nesse estilo, porque agora ele vai ser um estilo técnico. Lá em cima, lembra que eu falei para vocês? Ao invés de atualizar o estilo em cima do outro, eu vou criar um novo estilo. Então, eu acabei utilizando das configurações do outro, mas fiz algumas alterações, que fica mais fácil de você criar. E ao invés de você atualizar no final, você cria um novo. Então, aqui ao invés de estilo humanizado 1, vai ter estilo técnico. Aqui eu vou dar um Enter, e aí sim, depois eu vou atualizar. E agora a gente vai criar a cena de estilo técnico. Vim aqui adicionar nova cena, já coloquei no estilo técnico, e aqui eu só vou colocar, ó, planta técnica. Prontinho. Agora, se você quiser alterar o estilo, ou se você quiser alterar algum elemento que está aparecendo na cena que você não quer que apareça. Por exemplo, na planta técnica, eu vou tirar o mobiliário. Eu vou deixar só as paredes. Então, eu vou clicar na cena, venho aqui em etiquetas e desativo o mobiliário. Aí ficou dessa forma aqui. Não basta só desativar. Você tem que vir aqui em cima e atualizar a tua cena. Pronto. Agora sim, você alterou uma cena já criada. Não adianta só mudar, tem que ir lá e atualizar também. E outra coisa, pessoal, quando vocês querem alterar o estilo. Então, aqui em estilo, você vai procurar o estilo que você quer alterar. Então, aqui em selecionar, você vai colocar estilo humanizado. E aqui você vem e vai editar o que você quiser editar. Eu vou mudar a cor e vou dar um OK. Aí aqui eu vou atualizar. Então, quando você atualiza, todas as cenas criadas com aquele estilo vão atualizar também. É isso, gente. Agora a gente vai criar algumas imagens para levar para o layout também. E essas imagens a gente vai exportar com qualidade alta. Vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Bom, então eu vou voltar com todas as minhas etiquetas. Vou ativar todas aqui, ó, vegetação, iluminação e decoração. A gente vai criar um estilo agora para criar essas imagens para levar para a prancha. Essas imagens externas. Posso utilizar o estilo humanizado como base. Configurações de fundo. Eu vou ativar o céu novamente. Vou colocar uma cor azul. E o fundo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mesma cor, ó, que ele escolheu aqui desse piso. Então aqui, deixa eu até achar que cor que é essa. Venho aqui com conta-gotas, né? Ó, selecionar, pego conta-gotas. E aqui, ó, 89, 63, 48. Então, essa que a gente vai colocar lá na cor do fundo, para se mesclar, sabe? Então, vamos fazer o seguinte, vou anotar essa cor e vou colocar lá no fundo. Venho aqui em estilos, venho aqui no fundo e vou colocar a mesma cor que estava lá. E 48. Bom, agora eu vou dar um OK. Pronto. Então, vocês vão observar que quando eu expandir, ele vai ter o fundo ali e vai ter o céu azul lá. É isso que a gente precisa. Criar novo estilo. Imagem, para saber que é o estilo externo. Eu vou atualizar aqui. Então, agora a gente vai começar a criar as imagens para exportar. Mas também, se você quiser, você também pode criar uma cena. Eu vou criar uma cena aqui com vocês. Então, eu vou deixar aqui, ó, em câmera. Vou deixar em perspectiva agora, ó. Agora que eu encontrei a posição que eu quero, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu vou vir aqui em câmera e vou clicar em perspectiva de 2 pontos. Para deixar ela retinha, ó. Tá vendo que agora as árvores ficaram retas? É isso que a gente quer. Se você quiser movimentar, agora é só com a mão, tá? Você não pode movimentar scrollando aqui, ó, apertando a bolinha do mouse, para você não perder a linha reta, né, que ele acabou de deixar com a perspectiva de 2 pontos. Aí agora eu vou pegar e vou exportar essa imagem. Aqui em arquivo, exportar gráfico 2D. Venho em opções e aqui eu vou colocar 0 e em multiplicador de escala de linha eu vou colocar 0,25. E vou deixar aqui em melhor qualidade. Agora eu vou dar um OK. E aí sim eu venho em exportar. É importante essa parte, para você não ter uma imagem com uma qualidade ruim. Outra coisa que a gente pode fazer, como a gente tem muita vegetação aqui, é desativar, aqui em editar, a primeira opção, desativar esse perfil. Porque o perfil acaba deixando muito marcado como um desenho. Então, se você desativa, não deixa nenhuma linha, também é uma outra forma de representação.
Venho aqui em arquivo novamente, exportar gráfico 2D. Aí vou colocar aqui, ó, sem perfil. Aí a gente vai conseguir ter uma noção de como que fica cada um deles. Olha só, pessoal, essa aqui então é a imagem com o perfil ativado. E agora eu vou mostrar sem o perfil. Olha como é que fica mais suave, né? Então vamos manter sem o perfil para essas imagens que são exportadas. Agora eu vou criar uma cena, então eu vou também ter uma viewport, não vou ter só imagens. E essa cena eu vou colocar como perspectiva. Agora eu vou criar uma representação de frente assim, ó. Então eu vou pegar, vou vir aqui em câmera, vou tirar da perspectiva, vou colocar projeção paralela. E aí aqui na parte de exibições, ó, essa aqui é a parte de exibições, né? Então a gente pode escolher qual é o lado que a gente quer ver. Até você encontrar a parte frontal, aqui, ó, essa aqui é a parte frontal. Encontrei e vou expandir. Só que essa daqui eu vou desativar as árvores. Então, venho aqui em etiquetas e vou desativar a parte das árvores aqui. Como eu falei para vocês, é muito importante essa parte de etiquetas, né? Para criar aqui as cenas da forma que você quer. Agora, se você quiser, você pode continuar criando cenas, continuar criando imagens, exportar em qualidade alta, porque nesse momento você está criando os materiais, as visualizações que você vai querer ver lá na prancha depois, tá? Então, eu criei aqui uma imagem em perspectiva, depois criei uma imagem frontal e as plantas ali, uma técnica e uma humanizada. E sempre pensando na diagramação de prancha que você vai usar lá no layout depois, o que você vai colocar, quais são os elementos que você vai representar. Mas se tá difícil para você ainda visualizar, cria algumas cenas mais específicas. Por exemplo, planta baixa é uma planta que você sempre vai ter que representar. Uma isométrica, uma visualização frontal é importante também, visualizações laterais. E agora a gente vai para a parte do layout. Então salva esse arquivo e a gente vai ver agora lá no layout o que a gente vai fazer, como a gente vai importar tudo isso lá para dentro. Bom, então aqui no layout, pessoal, eu vou pegar uma prancha na vertical e vou pegar uma A3. Então aqui, ó, essa aqui mesmo. Inclusive no nosso curso a gente entrega várias pranchas já com legendas automatizadas, né? Tudo certinho. Mas como aqui a gente está fazendo uma prancha com representação mais artística, eu não vou utilizar legenda, não vou utilizar o meu carimbo aqui. Então beleza, aqui então tem uma prancha lisa, sem nada, e agora eu vou começar a importar o arquivo do SketchUp. Venho aqui então em arquivo, inserir. Então tá aqui meu arquivo, vou abrir e vou esperar carregar. E aí, qualquer coisa, se você quiser também, você pode aumentar essa prancha. Aqui em arquivo, configurar documento, a gente tem aqui a parte do papel e ela está numa A3. Mas você também pode colocar numa A2, ó. Então, você pode mudar aqui e fecha, né, no caso. Bom, então a gente tem aqui essa imagem que, na verdade, é a nossa viewport do próprio SketchUp, tá? E aí, para a gente mudando, a gente vem aqui na cena, em modelo do SketchUp, e a gente vai mudar por aqui, ó. Aqui a gente tem a lista das cenas que a gente criou lá no SketchUp. Então, eu vou colocar primeiro essa planta humanizada aqui. E agora eu vou colocar a escala. Aqui eu vou testar 1:75, tá? Então, aqui embaixo você pode definir a escala. Normalmente já vem uma lista de escalas prontas, mas também você pode adicionar uma escala personalizada. A gente tem vídeo aqui no canal explicando certinho como que faz. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar essa visualização da viewport. Se você estiver aumentando aqui, né, porque ficou recortado, e a sua modelagem estiver acompanhando, você vem aqui, ó, e ativa o preservar escala ao redimensionar. Aí você vai conseguir fazer esse ajuste sem que a modelagem também sofra alteração ali, tá? A escala vai ser sempre essa, a não ser que você altere aqui. Bom, agora eu vou colocar aqui para o lado e a gente vai copiar uma outra viewport. Para copiar, Ctrl, clica com o mouse e arrasta aqui, ó. Depois que você pressionou o Ctrl e arrastou aqui para o lado, eu ainda estou pressionando os dois, tá? Tanto o Ctrl como também o meu clique do mouse. Agora eu vou soltar o clique, continuo um pouquinho com o Ctrl selecionado e aí solto quando aparecer a imagem. Aí você consegue copiar facilmente. Agora eu venho aqui na cena novamente e vou colocar uma outra cena, que é a planta humanizada em perspectiva. E como ela está em perspectiva, a gente não consegue colocar uma escala nela, né? Já que ela está em perspectiva. Agora eu vou pegar mais uma vez essa viewport aqui, vou arrastar aqui para baixo e vou
selecionar mais uma cena, que aqui eu vou colocar a planta técnica. Então, pessoal, esse passo a passo eu vou fazer com todas. Depois que eu colocar todas as viewports aqui dentro, que eu vou começar a pensar na diagramação. Lembrando que todas essas viewports, elas já vão estar na escala, porque a gente já colocou aquela primeira em escala. E eu tô pegando a partir dessa daqui, para copiar as outras. Então, é muito simples, né? Não precisa ficar toda hora colocando em escala, não. Pronto, pessoal, coloquei todas aqui. Lembrando que essa daqui, ó, e essa daqui são perspectivas. Lá na hora que a gente criou a cena, lembra que eu falei para vocês que a gente tem ali em câmera a projeção paralela, que é onde a gente consegue colocar em escala, e a gente tem a perspectiva, que é só onde a gente consegue ver em perspectiva, mas no layout não é possível colocar na escala. Então, essas duas aqui em cima estão em perspectiva e todas as outras aqui estão em escala, porque a gente criou elas em projeção paralela. Se você tiver dificuldade, volta lá que você vai perceber esse detalhe. Bom, então agora a gente vai colocar também as imagens. Para inserir uma imagem aqui, você vem em Arquivo, Inserir, e aí é só selecionar a imagem, tá? Então, eu coloquei essa aqui e essa aqui. Eu criei duas imagens aqui. Diferente da viewport, uma imagem ela não tem vínculo com o SketchUp. Então, qualquer coisa, né, qualquer alteração que eu fizer na minha modelagem 3D, todas essas daqui, ó, que são viewports, irão alterar. Enfim, qualquer coisa que eu fizer a mais que vai interferir na visualização do 3D, vai alterar automaticamente em todas essas daqui, porque a ideia do layout é trabalhar integrado com o SketchUp. Então, por isso que eu falo que o layout SketchUp otimiza seu tempo, já que ele entende toda a alteração do 3D e já faz essa alteração na sua prancha automaticamente. Então, a diferença de uma imagem é que a imagem não vai ser alterada. Essa daqui vai ficar para sempre assim, mesmo que eu alterar no 3D. Já uma viewport não, ela é totalmente integrada com o 3D. Tanto é que quando eu clico aqui, ó, você observa que o modelo do SketchUp já vai abrir. Agora, se eu clicar aqui na imagem, você vai observar que ele vai ficar, ó, cinza. Eu gosto de falar essa diferença porque às vezes as pessoas ficam um pouco confusas ou cria imagens e não sabe por que não está alterando depois. É bem diferente, gente. Imagem de 3D. Agora, pessoal, é o momento, né, de dar uma planejada no que você quer em cada espaço da folha. Então, o que eu penso aqui, né? Eu vou fazer aqui uns retângulos só para tentar entender quais são as proporções. Eu vou fazer uma imagem aqui, ó, aqui embaixo. Depois eu quero colocar as plantas aqui desse lado. Eu tô pensando em colocar um texto aqui, ó, de apresentação. E aqui eu tô pensando em colocar algumas imagens. De repente aqui eu posso colocar uma paleta de cores, alguma coisa nesse sentido. É bem importante você parar um pouco para pensar nessa proporção, embora muita coisa pode mudar conforme eu for fazendo aqui. É só realmente para ter um ponto de partida. Outra coisa, eu vou querer fazer mais uma imagem, porque eu acho que faltou. Vou fazer mais uma imagem para colocar aqui embaixo, ó. Só que eu não vou fazer com esse fundo. Já venho aqui para mostrar para vocês como que ficou. Bom, e aí, pessoal, todas as cenas estão aqui. Eu acabei criando mais uma cena no SketchUp, ó, onde eu deixei aqui o piso, mas o fundo eu deixei oculto. Então, a gente não tem essa visualização do fundo. É importante isso para o que eu quero fazer, que é deixar ela bem aqui embaixo. E aí, como ela não tem esse fundo, eu vou criar esse fundo com alguma textura, né? Uma textura de céu. E vou ajustar ela aqui também, ó. Como está ativado o preservar escala redimensionar, ela não vai alterar o tamanho. Se eu desativar, olha o que vai acontecer. Então, tem que tomar cuidado também se é isso que você quer. Eu posso vir aqui em Arquivo, Configurar Documento, Papel, aqui em Papel, e vou ativar o Imprimir Cor do papel. Aí eu venho aqui na cor e escolho uma cor. Para aproveitar que eu já tenho algumas imagens aqui, eu vou pegar o conta-gotas e vou colocar nesse azul e vou fechar. Ou seja, eu consigo pegar esse azul lá. Posso pegar, na verdade, qualquer cor, né? Porque o conta-gotas está aqui para nos ajudar nisso. Então, fiz isso, gente. Mudei a cor do fundo do papel. E aí, a gente tem aqui, ó, esse azul, né? Em toda a prancha. Ou, se eu quisesse, eu poderia pegar uma forma, por exemplo, essa daqui. E eu poderia inserir uma textura. E aí, colocar a textura aqui de fundo também. E aqui, agora, eu vou começar a posicionar as minhas pranchas. Pronto. Se eu quiser alinhar, eu seleciono as duas. Segundo botão, alinhar verticalmente.
E agora eu vou ensinar vocês a criar a máscara de recorte para essas imagens aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um círculo e vou colocar aqui em cima, ó. Vou aumentar um pouquinho mais. E agora eu vou pressionar o Shift e vou clicar também lá na imagem. Agora, com o segundo botão do mouse, eu vou criar uma máscara de recorte. Olha só que legal. Se você quiser alterar, clica 2 vezes e altera aqui o tamanho do círculo. Aí clica 2 vezes de novo para fora e tá feito. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que como eu quero o mesmo tamanho desse círculo, eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes. Vou copiar para fora aqui esse, com Ctrl, e aí vou colocar em cima desse. Então, seleciono a imagem, seleciono o círculo, a forma que eu desenhei. Segundo botão, criar máscara de recorte. Pronto, tenho essas duas aqui, no estilo da forma, com o traço em volta. E vou deixar o meu traço de uma outra cor. Então, eu vou pegar o traço, pego o conta-gotas e vou copiar essa cor. E agora sim, eu vou trazer lá para dentro. Uma outra coisa também que eu falei para vocês lá no 3D é que é possível colocar sombra. Então, você pode também ativar a sombra no layout, caso você tenha as versões mais recentes. Então, clica aqui, ó, no modelo do SketchUp e aqui na parte de câmera, logo embaixo em efeitos, você pode ativar o sombra. E veja onde fica melhor essa sombra ativada. Então, você tem várias possibilidades. Se for uma viewport, todas elas você pode ativar a sombra. Cuidado para não ficar muito pesado aí no teu arquivo. Coloquei nessa daqui e posso colocar nessa planta aqui também. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês. O que eu acho legal? Acho legal a gente criar formas orgânicas aqui para preencher, para criar camadas nessa diagramação. Alguns testes que eu fiz aqui que eu acho que seriam legais. Primeira coisa, eu peguei aqui, criei algumas imagens do interno. Então, talvez eu coloque também algumas imagens do interno ali. Já mostrei para vocês também como que faz essa máscara de recorte. Agora eu vou pegar aqui o modelo do SketchUp e eu vou pegar uma imagem que eu fiz isométrica, humanizada, e também vou criar uma máscara de recorte. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa cena. E aí, o que acontece? O que você pode fazer? Você também pode entrar dentro da tua viewport. Se você clicar 2 vezes aqui, ó, você consegue entrar dentro, ó. Então, olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô movimentando e eu posso achar uma visualização, ó, por exemplo, aqui. E posso clicar aqui para fora. Então, eu tenho também essa outra forma de representação. Aí, por exemplo, eu fiz essa aqui, ó. Só que aí eu criei uma máscara de recorte, ó. Liberar máscara de recorte. Então, é mais uma dica para vocês. Vocês podem entrar dentro da viewport e posicionar de uma outra forma. Dependendo de como você está pensando aí a representação, vai começando a criar novas ideias e você vai pensando em novas formas de representar essas viewports. Então, é possível também. Então, essa é mais uma dica para vocês. Outra dica é criar realmente formas a mais. Então, o que eu acho? Eu acho que seria interessante a gente vir aqui, ó, criar uma forma. Eu vou criar uma forma orgânica, tá? Então, eu clico, ó, e arrasto o meu mouse. Então, é só você arrastar. Depois, você pode mudar, tá? Não tem problema, não. A gente sempre vai ter ali as bolinhas que você pode sempre recorrer a elas. Aqui eu vou pegar, clicar 2 vezes e vou movimentar essa bolinha para cá, ó. Então, eu tô criando algumas formas aqui e vocês vão entender o porquê. Essas camadas é bem interessante de colocar na sua prancha. Agora, eu vou enviar ela lá pro fundo, ó. E vou colocar, de repente, uma cor, não sei se um azul mais diferente, um azul escuro, ou de repente posso até colocar a mesma cor que tá no piso ali, ó. Aí você sempre tira o traço, tá? Porque não é pra ter essa linha demarcando. Lembrando que essa parte de baixo não vai aparecer, tá, gente? Vamos lembrar sempre de olhar só essa demarcação aqui. Posso diminuir também essa altura dele, ó. Mais uma dica para vocês é colocar sobreposições, e isso é muito fácil de utilizar no layout. A única coisa que é importante é saber as ordens de cada coisa. Por exemplo, se eu colocar essa forma aqui em cima, eu tenho que entender se eu quero que ela fique lá atrás ou se eu quero que ela fique aqui em cima. E para isso acontecer, a gente tem aqui no mouse, né, no segundo botão do mouse,
a parte de organizar. Então aqui, ó, organizar, enviar para o fundo ou organizar, colocar em primeiro plano. Mas vamos imaginar que você tenha mais formas aqui, você não tenha só essa forma, você tenha outras formas. Você tem como retroceder um nível. Então, vamos imaginar que aqui, ó, tenha outro elemento aqui em cima. Esse elemento eu posso colocar lá atrás de tudo. Então, vem aqui, organizar, enviar para o fundo. Então, você pode sim, organizando. Ou, por exemplo, eu quero que esse elemento que eu acabei de desenhar aqui, ele fique em cima apenas desse verde. Organizar, trazer mais para frente, tá vendo? Então ele ficou em cima do verde, mas ainda assim ficou atrás aqui dessa visualização. Então isso também é bem interessante de vocês testarem essa sobreposição. Uma outra coisa que dá para fazer também é diminuir a intensidade dessas viewports. E isso você pode utilizar a opacidade. Então eu vou criar aqui um retângulo e aí o que eu faço? Eu vou colocar a mesma cor do fundo, preenchimento, vou pegar o conta-gotas, vou colocar aqui, só que aí, tá vendo que apagou? Eu venho aqui então nas cores e aqui, ó, nessa abinha, eu vou escolhendo como que eu quero que fique, né? Essa opacidade, essa transparência do objeto. É como se fosse uma névoa que você está colocando ali em cima da tua prancha. Lembrando que isso aqui, ele vai atrapalhar um pouquinho porque ele vai ficar no topo. Então, você tem que fazer essas questões lá no final, quando você está quase exportando já. Senão, essa forma aqui vai acabar te atrapalhando para você mexer nos outros elementos. Bom, mais uma dica para você é texturas. Você pode importar texturas aqui também. Então, aqui, ó, vou fazer aqui uma forma. Aí, aqui eu vou selecionar, venho aqui no padrão, vou ativar essa opção de padrão. E aqui eu venho em importar padrão personalizado. E aqui você pode escolher texturas. Outra coisa, vocês conseguem ver essas imagens aqui? Todas elas eu peguei de um site chamado Runpixel. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque é um site muito... Ó, esse site aqui, ó. Inclusive eu já falei sobre ele lá no Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir que eu dou várias dicas também. Você pode pesquisar como PNG e aí você consegue trazer. Esses aqui, eles estão todos na versão paga, né? Então tem que pesquisar a versão gratuita aqui, ó. Ele dá essa opção, né? Então você clica aqui, ele vai te dar só opções que não são pagas. Mas dá para encontrar várias opções aqui gratuitas muito legais, elementos que você pode colocar. Pode pesquisar aqui também como arquitetura. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Vou colocar aqui arquitetura, vou colocar a opção gratuita e vou colocar aqui em PNG. Então ele vai te dar também vários elementos para você já utilizar. Olha só que legal. Quando você for baixar essas texturas, lembra que elas têm um tamanho, tá? Algumas são bem grandes, então não vai colocar uma imagem muito grande no layout para ficar pesado. Aqui você vai ver que ela tem o tamanho original, mas tem 1080 por 1080, que é o menor. Então tenta sempre baixar a imagem menor, inclusive se você for colocar no layout, para não pesar muito aí o teu arquivo, tá? Então essa é mais uma dica que eu te dou para a criação das pranchas. Bom, pessoal, voltei aqui para mostrar como que tá ficando. Então olha só, gente, aqui ficou uma viewport onde eu aumentei a visualização dela. Aqui então eu deixei um espaço para colocar algumas imagens internas, então eu vou só alterar aqui essas imagens, né? Já aqui em cima eu coloquei aquela planta técnica, coloquei algumas cotas aqui também com a ferramenta de dimensões e mudei a cor das linhas. Então cliquei aqui, ó, na cota, e para você mudar a cor da linha da cota, você vem aqui no traço. E para mudar a cor do número da cota, você vem aqui no texto. Então o traço é aqui, texto é aqui. A seta inicial e seta final também você pode mudar aqui e também o tamanho dela aqui do lado. Já aqui eu coloquei a planta humanizada e aqui eu coloquei essa vista frontal também. Desse lado aqui eu coloquei um texto e também uma descrição sobre esse ambiente aqui, sobre essa casa, né? Uma das coisas que acontece aqui com o layout, ele não tem a formatação justificada aqui, tá vendo? Então, o que a gente tem aqui no estilo do texto, então a gente tem só essas três opções, né? Ou ele para a esquerda, ou ele centralizado, ou ele para a direita, mas não temos ele justificado. Então, vai ficar aqui dessa forma. Também
o que você pode fazer é o seguinte: caso você coloque o texto em uma caixa delimitada, aqui ó, nas opções de configurações do texto, você pode pedir para ele deixar centralizado na caixa. Então, ó, você vai ver que vai ficar um espaço aqui em cima e um espaço aqui embaixo também. Como eu não tenho uma caixa delimitadora, né, não tem um desenho aqui, ó, eu uso muito isso quando eu tenho uma tabela. Mas no caso eu não tenho uma tabela aqui, então eu vou deixar dessa forma. Mas, ó, vamos imaginar que a gente tem aqui esse texto dentro dessa caixa aqui. O que acontece? Ele pode ficar dessa forma aqui, ó, lá para cima, né? Então, você tem a possibilidade de deixar ele centralizado nesse espaço. Então, ficou um espaço aqui em cima e um espaço aqui embaixo. Aqui nas configurações de texto, tá? Ancorar ao centro, ancorar abaixo ou ancorar no topo. Uma outra coisa que eu vou fazer também, ó, deixei por último, essa aqui é uma forma onde eu coloquei ela na cor preta e deixei ela meio transparente. Então aqui, olha só como que fica diferente, né? Com aquele efeito que eu gosto, sabe? Que é um efeito como se fosse um filtro. E para finalizar, eu vou exportar aqui com vocês. Então aqui em arquivo, configurar documento, papel, você vai deixar aqui embaixo em resolução de saída alta. E vai fechar. Agora aqui, novamente, arquivo, exportar PDF. Eu vou também exportar para imagem, tá? Aqui você vai deixar a melhor qualidade, resolução de saída alta, escolher a página que você quer e vem aqui em exportar. Agora, para imagem, você vai ter que fazer uma outra configuração. Então, esse aqui é o resultado em PDF, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como exportar em imagem. Arquivo, exportar imagem. E aqui a gente vai colocar uma qualidade alta. Então, não deixa 96. Você pode colocar aqui 500, 400, mas 500 é o ideal. Mais do que isso, acho que vai ficar muito pesado. Então, 500 já tá ok. Vem aqui em exportar. E esse daqui é o resultado da imagem. Olha só, gente. Tô chegando aqui bem próximo para vocês darem uma olhadinha na qualidade. Então, essa daqui é em imagem e a outra é em PDF. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E caso você tenha acompanhado aqui comigo a aula e feito aí também, me manda o resultado que eu quero muito dar uma olhadinha. Você pode mandar tanto pelo meu e-mail como também lá pelo Instagram. Antes de ir embora, deixa aqui seu comentário e não esquece de curtir o vídeo porque é muito importante para o canal. Até uma próxima!